Pessoal, bem-vindos a mais um Criando Conversas. Hoje tenho meu amigo de muito tempo, Ricardo Falcão, para alguns Ficado, para alguns só Falcão. Eu chamo ele de Falcão desde que eu o conheci. Quando eu comecei a atuar no terceiro setor, ele já atuava há muito tempo. Isso não quer dizer que ele é mais... Estamos da mesma geração, quase... Mas ele realmente atuava há muito tempo. Ele vai contar um pouco desse histórico dele, deste setor, como ele começou, onde ele está hoje, e depois a gente começa no tema de hoje. Podemos falar um pouquinho de projetos, podemos falar um pouquinho de... Vamos falar do tema avaliação, monitoramento, e eu e o Falcão temos algumas coisas em comum. Os três coisas em comuns nós temos. Temos a Rose, que vocês entendam bem, a Rose é do Falcão, mas nós temos em comum que ela foi a nossa orientadora de escrita. Tanto o meu livro quanto o livro do Falcão, a Rose que orientou a escrita. Gostamos de futebol americano e temos paixão pelo terceiro setor. Então, a bola está com você, Falcão. Fala um pouco quem é Ricardo Falcão. Então, deixa eu me aproveitar que temos uma quarta coisa em comum, é que gostamos muito da Elka. Vamos lá. É isso aí. Grande Danilo. Vamos lá. Então, deixa eu me apresentar. Okay? Meu nome é Ricardo Falcão. Eu, ao contrário do que o Michel fala, é muito generoso dizer que eu não sou muito mais velho que ele. Na realidade, eu sou. Eu sou já, sabe? E eu já tenho 50 anos só de terceiro setor. Então, é uma estrada. Como é que eu falo sempre? Eu comecei terceiro setor como acabei montando uma ONG com os amigos no final de 98, tá? E aí comecei a atuar nessa área e fui ficando cada vez mais envolvido com isso. Aí, em 68, 70, 71, uma época muito difícil no Brasil, minha ONG era de cidadania para a população rural, então a gente teve muitos problemas na época, eu tive todos eles, e acabei por me afastando do terceiro setor oficialmente, né? Aí fui me formar em economia, fui trabalhar em banco e fiquei trabalhando, apoiando projetos, mas como independente. Aí fui para fora do Brasil, fiquei muito tempo lá fora e continuei trabalhando lá como voluntário nas ONGs lá, mas foi muito interessante, foi um aprendizado para ver como é que as ONGs fora do Brasil funcionam. Depois fui para a Europa, mesma coisa que vivenciei lá. E aí não aguentava mais, voltei para o Brasil. E acabei indo trabalhar, comecei trabalhando num projeto do PNUD, tá? Que era criar uma unidade que ia administrar todos os projetos que o PNUD tinha com o Brasil. E aí fiquei lá, eu montei essa unidade, a gente recebia projetos, fazia a primeira avaliação. Vocês me desculpem, mas eu estou com uma alergia. E aí fazia a primeira avaliação dos projetos, depois passasse pela gente, ia para um comitê do PNUD. E depois de um tempo, aí virei consultor do PNUD, consultor nacional. Aí fui trabalhar com algumas instituições que estavam com problema de prestação de contas com o PNUD. Depois virei internacional, aí fui muito para a África, fiquei trabalhando muitos anos, indo e vindo da África, também avaliando projetos, escrevendo projetos. E aí voltei para o Brasil e eu recebi um convite para trabalhar com o governo americano, na USAID, e era o Senior Program Officer lá. A gente tinha, na época, $20 milhões que a gente investia em projetos sociais, e a gente fazia todo esse acompanhamento do projeto, e avaliação, monitoramento, tudo isso. Em 98, criei a minha empresa, que é para dar consultoria para o terceiro setor. E meu objetivo foi muito mostrar para as pessoas onde tem os outros recursos. Na época, praticamente, a gente só recebia projetos de internacionais.
A maior parte das instituições brasileiras só pegavam dinheiro público. E, aliás, não mudou muito de lá para cá. Então, e a gente tinha muita dificuldade de conseguir projetos. Então, foi muito de falar sobre a existência de financiadores internacionais, tá? E, acima de tudo, brigar pela criação de uma área de captação, que isso me revoltava. Eu não consigo entender, assim como o setor público tem uma área de arrecadação, o setor privado tem uma área de comercialização, o terceiro setor tem que ter uma área de captação. Ele não pode ter área que gasta dinheiro, não tem uma área que ganha. Então, eu brigo muito, trabalho com planejamento, minha especialidade em economia é planejamento, projeto é um tipo de planejamento. Então, aí eu dou assessoria de planejamento e aí a criação da área de captação, tá? E trabalho com projetos, aí dou dica projetos, aí escrevi o livro de projetos, de elaboração de projetos e captação de recursos, que era um sonho meu antigo, de quando eu era técnico, que eu queria escrever projeto, e todo mundo me mandava ler 50 livros, mas ninguém me dizia como era. E eu sempre quis escrever um livro que fosse como um manual. Eu queria escrever um livro não para mostrar minha cultura, mas que facilitasse a vida das pessoas a escrever projetos. E aí consegui realizar esse sonho, sabe? Então, para mim é muito legal. E aí estamos nessa batalha, esse tempo todo, Michel companheiro de ABCR, companheiro de FIFE, juntos, muito, sabe? E estamos aí nessa briga, nessa luta e nessa cachaça que é o nosso terceiro setor. Ou melhor, nosso vinho, né? Não é nossa cachaça, nosso vinho. Nosso vinho mais sofisticado, né? E a gente toma bons vinhos juntos, já tomamos bons vinhos juntos. Também é isso. Temos mais coisas em comum. Olha lá, só Fabão, temos o vinho também. Para quem não sabe, Fabão, explica rapidamente o que é PNUD e o que é o ZAID. Tá. PNUD é uma agência das Nações Unidas chamada Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? E o ZAID, na realidade, é USAID, é a agência de financiamento do governo americano, tá? Então, eles fazem esse trocadilho, que aid ajuda, né? Então, é USAID. No Brasil, ela ganhou o apelido de USAID, de muito tempo atrás. A imagem não era muito boa, principalmente no final dos anos 60, dos anos 70, ela tinha uma péssima imagem. Mas a gente brigou muito para reverter essa imagem e eu acho que conseguimos, tá? Mudar toda essa imagem. Então, para quem Ricardo falou do manual, né, do livrinho, do livro, ele é fininho, mas é isso mesmo, né? Uma ajuda, uma orientação para quem quer escrever um projeto. É só entrar aí nas redes, no Facebook, compra online, fica focão legal. Então, já que falamos projeto, o que é um bom projeto? Quando a gente fala, esse projeto não é bom, esse projeto é bom, o que a gente tem que olhar no projeto para dizer que o projeto é bom? Então, vamos lá. Só temos pouco tempo, não dá para ficar, não é aula. Não, rapidinho. Um bom projeto é o projeto que te leva a você atingir seus objetivos dentro do prazo e dentro do orçamento. Se o seu projeto permitiu que quem for implementar ele fazer isso, você tem um ótimo projeto, tá? O problema são aquelas coisas que eu falo muito. Eu não escrevo projeto para financiador. Eu escrevo projeto para quem vai colocar ele em prática. Para o financiador, eu dou a informação que ele quer do jeito que ele quer. Porque quem vai botar o projeto em prática precisa de muito mais informação do que o financiador pede. Eu me lembro quando eu pedia o projeto, eu pedia informações que iam me ajudar nos relatórios que eu tinha que entregar. Para quem não sabe, eu fui 11 anos financiador. Então, eu já começo a pedir projetos de uma maneira que ele me dê informações que eu tinha que colocar no meu relatório. Então, e essas informações que eu pedia não são suficientes para quem vai implementar o projeto colocar ele em prática. Um exemplo grosseiro que eu gosto de dar é o que você vai comprar um apartamento na planta. O que você recebe, a informação que você recebe do seu apartamento é totalmente a informação diferente da informação que o engenheiro recebe para construir o apartamento. Porque são pessoas diferentes que precisam de informações diferentes. Tá? Então, um bom projeto é aquele que você atinge seus objetivos. O apartamento é o mesmo, né? O apartamento é a mesma coisa, né? É isso que é importante.
Exatamente a mesma coisa. Apartamento na planta, né? Tá? É um projeto, é o mesmo apartamento, só que para construir ele, o engenheiro precisa de 1000 outras informações. E eu sempre falo, o projeto não é difícil de fazer, você não precisa nem curso superior para fazer projeto. Agora, ele dá trabalho, sabe? E é isso que, às vezes, a gente não tem muita paciência. Toma tempo. Eu, com toda a minha experiência, para sair do zero, eu levo 2 meses para escrever. Porque é difícil? Não, porque tem informações que você leva muito tempo para fazer a cotação de tudo que está envolvido no projeto, tudo isso, você conseguir que as pessoas respondam essa cotação é um inferno. Então, por isso que vai tomando tempo. Bem rápido. Muito bem, então é isso. Um bom projeto é aquele que foi bem pensado, bem planejado, que entrega aquilo que prometeu, né? Na verdade, você vai saber que ele é um bom projeto não quando está lendo o projeto, você vai saber se ele é um bom projeto quando ele for implementado, né? Só o projeto agora boas ideias, né? Vamos dizer, mas tem orçamento. Você vai saber se ele é bom, se conseguir colocar em prática e etc. Uhum. Legal, uma boa visão. Tá, né? Tem que estar coerente, tem que estar com o pé, com cabeça escrito. Eu acho que por aí também Michel, está cortando um pouco. tem alguns indicadores de um bom. Com a nossa vivência, né? a gente já consegue ler um projeto e ter uma noção que se ele está bem escrito. O projeto, vem alguns projetos com erros de português. Estou falando de erro de português, é terrível. Gente, não precisa escrever de um jeito que ninguém entenda. Você não precisa escrever, você não está escrevendo um livro literário. Mas o mínimo que tem que ter é saber formular clara a sua ideia. E tem que ter início, meio e fim, sabe? Tem que fazer sentido. Coisas que eu brinco muito, que eu acho ótimo, é que você pede, está lá escrito objetivo. Aí as pessoas vão e escrevem uma coisa subjetiva. Eu falo, gente, se você escrever objetivo no objetivo, você já erra por definição, sabe? Então, não pode. Então, não dá, não dá, sabe? Não tem número. Se você não tem número nos seus objetivos, nas suas metas, você não pode gerenciar elas, ninguém pode avaliar elas e, por isso, ninguém vai investir nelas. Né? Então, tem algumas coisas básicas que a gente já percebe só lendo, né? É isso aí, é o que a gente falar para os nossos clientes, né? Algum aqui hoje, outros convidei para vir, falamos hoje à tarde, vem lá, o que você está falando é o que nós vamos debater isso. Tudo a gente hoje mede, tudo tem número. Muito bem, então, entrando nisso, o que a gente tem que monitorar de um projeto? Né? Para depois a gente entrar nos indicadores. O que você deve monitorar ao longo do projeto e o que o doador também, vamos dizer, o que a gente tem que monitorar para a gente, como gestores do projeto, e o que a gente precisa mostrar para o financiador. Ok, então vamos lá. Você, como gestor do projeto, você tem que monitorar tudo. Você tem que saber a todo tempo, a toda hora, onde você está, tá? Então, quando você monta um projeto e o projeto está bem elaborado, você tem uma série de atividades e você tem o seu orçamento. E eu defendo muito que o seu projeto tenha orçamento e não contabilidade. Então, cada atividade tem o quanto você vai gastar por atividade, então você consegue acompanhar o que você está gastando dinheiro com o que você está fazendo. Então, é muito fácil, tem 1000 softwares aí que você pode usar para te acompanhar nessas atividades, tá? Então, para quem fez administração, que eu fiz economia, mas só fui aprender isso depois com a administração, você tem o PERT-CPM, que tem já mais de 100 anos e é ótimo para você acompanhar caminho crítico, uma série de coisas. Então, você, como gerente, você é o piloto do avião, gente. Você tem que saber a toda hora onde está o avião, tá? Como financiador, o que eu criava? Eu criava pontos, determinados momentos onde eu ia avaliar o projeto. Eu não esperava até o final do projeto para saber se o projeto estava indo bem ou não.
Então, dependendo de atividades que eram feitas, quanto tempo você vai levar para fazer isso? Eu levo 6 meses, ótimo. Depois de 6 meses eu passava lá. Eu levo 3 meses, depois de 3 meses eu passava lá. Então, tem pontos chaves que eu ia acompanhando em termos de atividades que ele tinha que realizar, tá? E quanto ele ia gastar. Então, eu fazia o acompanhamento técnico e financeiro do projeto, vamos lá, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, depende muito do projeto. Tá? E o que eu gosto de sinalizar para as pessoas é que, principalmente para o setor privado e internacional, a prestação que é importante, mais importante para a gente, é a técnica, se você atingir o seu objetivo. Lógico que a gente vai ver como você gastou esse dinheiro, tá? Mas não é a nossa preocupação principal. Nossa preocupação principal é que você tenha atingido o seu objetivo dentro do orçamento. Se você estourar o orçamento, meu amigo, sinto muito, tá? Então, você tem que estar dentro do orçamento, mas a nossa preocupação é atingir o objetivo, tá? Tem que ficar lá. O setor público eu brinco muito porque ele manda a avaliação técnica para o lado e a avaliação financeira para o outro, sabe? E às vezes essas duas pessoas não se conversam, tá? O Tiago está fazendo uma pergunta, pode responder? Vai firme, pus aí para você. Se você conseguiu ler, vai firme. Maravilha. Para quem está só escutando, o Tiago pergunta qual é o estrutura ideal de um projeto, qual o tamanho desse documento e o que entrega para o financiador. Bola contigo. Vamos lá. Eu tenho um recorde de um projeto que eu recebi que tinha 127 páginas, tá? Ao qual eu respondi: seu projeto é muito bonito, parabéns, seu trabalho é muito importante, continua assim, mas meus recursos estão todos alocados. E aí me perguntaram, mas você leu o projeto? Eu falo, não. Gente, eu não tenho tempo para ler um projeto de 127 páginas, esqueça. Então, o que eu digo para as pessoas, a dica que eu dou para as pessoas, eu me limito a dar 4 páginas no máximo, tá? Não é 4, o projeto pode até ter mais, mas em 4 páginas o financiador tem que entender o projeto e tem que saber quem sou eu. Então, o que eu recomendo? 1 página você fala da instituição e de 2 a 3 você faz um resumo do projeto, tá? E esse resumo do projeto você vai escrever pensando no financiador. O maior erro que as pessoas cometiam quando sentavam na minha frente era falar tudo que tinha feito com que ela se apaixonasse pelo projeto e não falava nada para fazer com que eu me apaixonasse pelo projeto. Então, tem gente que chama de justificativa, tem gente que chama de sumário, resumo executivo. Eu olho essas coisas como um resumo do projeto. Então, eu vou, no máximo, em 3 páginas, resumir todo esse projeto, eu, de preferência, uso 2, e vou ressaltar nesse projeto coisas que o financiador valoriza. Um exemplo que eu gosto muito de usar foi um projeto era uma escolinha de futebol, tá? Que eu mandei para uma empresa de artigos esportivos e mandei a escolinha de futebol simples. Mas depois eu mandei para uma fundação que tinha à frente um médico e que gostava muito de projeto de saúde. Então, eu encaminhei para ele, olha, estou te mandando um projeto de saúde através do esporte com a escolinha de futebol. E eu ressaltei nesse projeto tudo que era importante da área de saúde, porque essa é a área dele, é isso que ele queria ouvir. Depois peguei esse mesmo projeto e mandei para um pessoal que era da área de educação, tá? E aí falei, estou te mandando um projeto de educação através do esporte com a escolinha de futebol. E ressaltei tudo que tinha de educação dentro do projeto. Então, eu vou falando do projeto que o outro quer ouvir e não o que eu quero falar. Então, eu ressalto que meu projeto de escolinha de futebol não era só escolinha de futebol, tinha toda uma parte de saúde, tinha toda uma parte de educação também. Então, eu ressalto tudo isso, o que o outro quer ouvir. Não adianta eu falar de saúde para quem quer saber de educação, não adianta eu falar de educação para quem quer saúde, tá? E não adianta eu falar nem de educação e saúde para quem quer esporte. Então, é isso que eu procuro fazer. E então, eu falo, no máximo 4 páginas. Se você me conquistar em 4 páginas, eu leio 300 páginas depois.
Mas o que eu recomendo é, você tem 4 páginas para conquistar o parceiro. E dentro dessas 4 páginas tem uma que é para falar da instituição. E, por incrível que pareça, a instituição é muito mais importante que o projeto. Não importa o quão maravilhoso o seu projeto, se a sua instituição não tem credibilidade, ninguém quer participar. Eu procuro chamar a atenção das pessoas para que o financiador com o dinheiro dele é igual a gente com o nosso dinheiro. Então, pense se você entraria num projeto daquele jeito. Diga, Michel. Temos muitas perguntas aqui do povo, aqui do nosso público. Eu vou fazer todas elas, gente. Segura que eu vou fazer, mas eu queria só aprofundar essa coisa da apresentação. Hoje, em vez de mandar 4 páginas, que eu acho corretíssimo em termos de volume, prepara um PowerPoint com 10 slides para apresentar pessoalmente, estamos falando, né? Para ir junto com, não é mandar o PowerPoint pelo e-mail. O que você acha disso? Olha, ao contrário do que muita gente diz, eu acho péssimo. Gente, para mim, eu sempre falo, eu não estou vendendo o projeto, eu estou conquistando parceiros. Então, para mim, o processo de conquista não funciona com PowerPoint, é olho no olho. Eu espero que ninguém aqui... Não, mas eu estou dizendo olho no olho, apresentando o PowerPoint junto, não mandar por e-mail. Não, tudo bem, não, você está mandando, mas quando você põe o PowerPoint, a pessoa para de olhar para você para olhar o PowerPoint. É isso que eu digo. E aí você perde o olho no olho. Eu espero que ninguém tenha ido para um barzinho com um PowerPoint para paquerar alguém. Porque eu tenho um palpite que não vai dar certo se você abrir o seu PowerPoint lá para conquistar alguém. Essa conquista é muito mais de conversa, tá? PowerPoint toma um tempo enorme. Ela é interessante, mas um PowerPoint vai ter o quê? Vai ter tópicos que você vai ter que discorrer. Se o PowerPoint não tiver tópicos, tiver escrito, você já errou o PowerPoint, né? PowerPoint não é para isso. Eu estou pensando no PowerPoint de bullet points, né? De bullet points. De bullet point. Mas para isso você não precisa. Se você tiver uma fichinha para lembrar os tópicos, daquela fichinha estilo Silvio Santos, funciona. E eu acho interessante, por exemplo, eu falar, gente, não para essa chance que você tem de conversar para me apresentar nada. Apresenta tudo. Na hora de ir embora, olha, eu vou deixar aqui o PowerPoint, se você esquecer de alguma coisa. Está aqui o filme da instituição. Na hora de ir embora, você deixa tudo isso e vai embora, tá? Se eu optar aí já é aquele PowerPoint com mais texto. Aí é um com mais texto, né? Porque ele não é só... São dois. Você deu uma travada, não sei se fui eu ou você. Então, aí o Thiago... Não, os dois travaram, mas... aí estamos falando, o PowerPoint, você pode ter esse apontamento em bullet points na mão para ir batendo papo e depois entregar ou esse documento de 4 páginas em Word ou um PowerPoint mais detalhado. Aí acho que aí é indiferente, né? Vamos dizer, se você deixar depois para ele ler. É isso que você está recomendando? E só uma coisa, você pode até entregar um projeto maior, de 20 páginas. O importante é que você diga, olha, o projeto que eu estou entregando tem 20 páginas, mas nas 4 primeiras páginas você vai entender o projeto todo. As 20 páginas são, se você quiser informação detalhada, tá lá, você vai lá e olha e consulta. E aí você dá opção, sabe? O importante é que em 4 páginas você já entendeu o projeto, você sabe qual é o objetivo, você vai ter indicadores, você vai ter o orçamento, você vai ter o prazo, vai ser tudo, tá? E só para a gente ficar no tema do projeto, o Thiago complementa, aí já é diferente dessa apresentação pessoal que nós estamos agora, quando a gente vai participar de editais, né? Existem editais empresariais, existem editais de fundações, e ele pergunta se tem alguma coisa, alguma diferença que tem que ser considerado quando a gente está apresentando esse não tem a cara, né? Ou, né? Vamos dizer. Você tem que entender o que ele está buscando. De que área ele é, de que setor ele é. Eu sempre falo, a gente tem que entender quem é esse nosso financiador.
que é para quem eu estou vendendo um produto, eu estou apresentando um produto, que eu quero conquistá-lo, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que ele quer, o que ele busca. De novo, gente, eu vou generalizar, mas é o que eu falo sempre, o setor público, o prefeito, o governador, quer voto. E o que dá voto, gente? Quantidade ou qualidade? Sabe? Lógico que é quantidade. Então, em geral, os editais de setor público, eles vão dar uma certa preferência a quem tem mais quantidade, eles vão estar mais focados nessa quantidade. Para a empresa privada, ela está buscando algo que contribua para o lucro dela. Então, seu projeto, direto ou indiretamente, tem que ter alguma coisa que contribua para o lucro dela. O terceiro setor, ele quer uma relação custo-benefício. E entenda como terceiro setor instituições, fundações, agências internacionais, agências governamentais internacionais, todo mundo que recebe dinheiro para investir no terceiro setor. Esse pessoal sim vai valorizar a qualidade e vai, acima de tudo, ver custo-benefício. Quanto maior o resultado com menor investimento, é o que mais interessa. Então, eu tenho que buscar entender isso, porque parceria, gente, parceria troca. O projeto tem que ser bom para os dois lados. Só para um, essa parceria não vai funcionar. Nenhuma parceria que é bom só para um lado funciona. Tá? Quando você levanta os custos, você apresenta o projeto e vai buscar esse recurso. Como é a remuneração para essa empresa? Bem, de que empresa que você está falando? Não ficou muito claro, acho que estamos falando de uma empresa intermediária, né? Uma empresa que está atuando que vai buscar doadores, talvez, não sei. Se a gente estiver falando de intermediária, você vai ter um sério problema, porque dinheiro de projeto, diferente de lei Rouanet, de lei de incentivo ao esporte, os financiadores não dispensam dinheiro, não liberam dinheiro para a empresa que vai captar o recurso. Tá? Não que qualquer empresa, por exemplo, lá na USAID, eu não pagava o captador de recurso, mas não é porque eu tenha nada contra o captador de recursos, é porque a própria USAID já estava me pagando para procurar vocês. Então, eles não vão pagar alguém da instituição para me achar. Tá? Então, não tem sentido. E aí, quando eu libero o dinheiro, é um dinheiro carimbado, que só pode ser gasto no projeto. Então, você vai ter muitos problemas em captar recurso, sabe, se você é um intermediário, para você ter a sua remuneração desse dinheiro do projeto. Você vai ter muita dificuldade, tá? Algumas instituições fazem algumas coisas que eu não recomendo, que é inventar uma função para o captador, para ele ser assalariado lá. Não façam isso. Se o financiador descobrir, você está queimado no mercado. Então, evitem, que não é. A Lei Rouanet de incentivo ao esporte, aí tudo bem, que já está previsto em lei isso. Diga. E algumas leis de criança e adolescente já estão prevendo isso também. São Paulo já pode também na criança. Poucos. Mas é o que eu digo, o que você falou, Falcão. O projeto é dinheiro carimbado. Uma organização precisa, por isso o planejamento, precisa, quando você vai fazer projeto, quase que te obriga a você ter outras fontes e outras estratégias de captação para um dinheiro livre. Você não pode viver só de dinheiro carimbado. Não é ruim per si. Ele é ruim quando ele é único e quando ele é engessado, né? Quando você tem mais recursos livres, nada impede de você pegar uma empresa, um captador externo para buscar financiamento, mas você vai pagar esse profissional com recurso da tua organização e não com recurso do projeto. Tá de acordo? Não, exatamente. Tem uma coisa nova que você nunca ouviu, que eu vou dizer que vai junto com o que você está falando, que é nunca ponha todos os ovos na mesma cesta. Isso é uma coisa nova que eu criei agora, tá? Então, novidade, século XXI. É uma novidade, é uma coisa revolucionária, sabe? Gente, você tem que ter vários financiadores, tá? Eu sempre falo que, por exemplo, vai captar pessoa física, você tem um custo alto, mas ele tem uma grande vantagem, que você está falando de milhares de doadores. Captar por projeto é mais barato e você, às vezes, capta o mesmo recurso que você vai captar com 1.000 pessoas físicas. A diferença é que, se você perder um da pessoa física, você perdeu 100%. Tá?
Então, o que é melhor de tudo é você diversificar. O que acontece muito com as instituições é que elas não têm o recurso para investir maior, para ter uma captação de pessoa física, que tudo. E, gente, tudo leva um ano para receber. Então, captar por projetos é inicial. Mas aqui entre nós é o pior dinheiro. Se é que dinheiro pode ser ruim, mas é o pior dinheiro, porque é um dinheiro que está carimbado. O outro dinheiro de pessoa física é um dinheiro livre, é um dinheiro de patrocínio, que eu chamo. Ele está dando dinheiro para a instituição fazer o que quiser. Esse dinheiro é fantástico. E só tem um dinheiro melhor que esses dois, que é quando você gera os seus próprios recursos. Aí esse dinheiro é imbatível, tá? Porque aí você não depende de ninguém para levantar esse recurso. Aproveita o tema, né? A gente já debateu isso em algumas outras conversas. Próxima conversa, daqui 15 dias, a gente vai agora, para não cansar, vai passar a ter 15 dias, é com a Marcela, que ela é a captadora de recursos da organização Laramara, e o grande parte da captação deles vem da venda de geração. Eles vendem as begalas, conhecimentos visuais, equipamentos, tem uma gráfica, tem muitos negócios aí que eu gosto, eu sei que você também gosta de fazer. Mas vamos voltar para os projetos, que é o tema de hoje, que é como você falou, é o pior, mas às vezes é o começo, é onde a organização precisa começar. Eu só sugiro, vamos dizer também, você falou que indivíduos têm um custo alto, eu só mudaria, eu falo que investimento alto. Perfeito. Não é custo, é investimento que retorna no longo prazo, mas tem que ter cacife, né? Tem que ter, sem cacife não dá para entrar nesse jogo. Não, é perfeita a colocação. E aí, Danilo coloca a pergunta já. Não dá para ganhar dinheiro sem investir dinheiro. Não existe isso. Até para ganhar na loteria tem que comprar o cartão. Então, precisa investir. Não é custo, é investimento. A área de captação tem que se pagar. Sabe? Eu me lembro que tinha uma discussão, há 500 anos atrás, uma discussão quanto o captador devia ganhar. E quando eu falei, olha, no mínimo 10 mil, quase que me trucidaram. Eu falo, gente, porque isso está tirando vantagem, está enganando a empresa. Eu falo, mas quem é que está tirando vantagem da instituição? Aquele que ganha R$100 e não traz nada, ou aquele que ganha 10 mil, mas traz 1 milhão? Então, isso que eu tenho que entender, tá? E lembrando que instituições que a gente conhece que captam milhões de reais por ano, centenas de milhões, se você for lá ver a instituição, ela tem um prédio de 4 andares só de captadores. Então, também não fique achando que 1, 2 captadores vão resolver, vocês vão captar milhões, porque não vão, gente. Não existe isso. E nossa amiga Fagda também está aqui nos ouvindo, Falcão. Para não esquecer, que também é dinheiro livre, e Fagner lá na Santa Casa tem geração de renda própria, com aluguel do salão, fazendo lindos eventos, também é uma forma de ter recurso livre com relativamente baixo investimento. Então, é de você pensar, e as pessoas às vezes não se dão conta que, por exemplo, como o Projeto Tamar, as lojas do Projeto Tamar são uma empresa com fins lucrativos, então uma instituição sem fins lucrativos pode ser dono de uma empresa com fins lucrativos, tá? E não tem problema nenhum sair dinheiro da empresa para ela. O que não pode é o contrário, é tirar dinheiro da instituição para botar na empresa. Mas eu vou aumentar os investimentos. Não com dinheiro que já entrou na instituição, por favor, gente. Quais as dicas para criarmos bons indicadores? Diga. E mais de quais as dicas, como construir, né? Como construir esse indicador? Eu queria que você descrevesse um pouco sobre esse processo de criação e dicas. Vamos embora. Então, vamos lá. Primeiro, não tem nada mais simples do que indicadores, tá? Eu adoro, porque tem gente que cria uma tempestade em copo d'água. Indicador é simples. Coisa simples, e a primeira coisa que é fundamental, tá? Você precisa de números. Seus objetivos têm que ter números. Se não tem número, não tem como você botar indicador. Então, de cara, você tem que ter número, tá?
E aí você vai botar indicadores naquilo que você quer alcançar. Então, a gente tem dentro do projeto indicadores de resultado e dentro da instituição indicadores de impacto. São duas coisas diferentes, tá? Indicador de impacto é para saber se a instituição está atingindo a sua missão ou não. Então, se uma instituição tem como missão a empregabilidade e para isso ela oferece um curso de computação, indicador de resultado é saber se todo mundo aprendeu computação, tá? Vamos dizer, no meu curso de computação é ensinar a usar o pacote Office. Então, indicador de resultado é saber quantos aprenderam a usar o pacote Office. Agora, para indicador de impacto, já que a minha missão é empregabilidade, eu tenho que saber quantos estão empregados. Tá? Então, o impacto é uma coisa de longo prazo e o resultado é uma coisa de curto prazo. O resultado é só dentro do projeto. Então, sabe, vamos fazer mais simples, que é um curso. É um curso de informática? Ótimo. O que eles vão aprender? Eles vão aprender pacote Office. E o curso é para quantos jovens? Para 30 jovens. Então, gente, basicamente é muito simples. Indicador de quantidade são 30 jovens. Qual é o indicador de qualidade? Porque tudo tem que ter indicador de quantidade e qualidade. É saber se eles aprenderam o pacote Office. E aí vocês têm que entender que não é a avaliação da instituição que vai dizer. Os internacionais e muitos privados vão mandar uma pessoa para ir lá avaliar. Tá? Então, eu mandava gente lá avaliar, olha, ele disse que fez isso. Aí a pessoa vai lá, se era um curso, eu mandava um pedagogo, ver se realmente as pessoas aprenderam o pacote Office ou não. Então, ela fazia uma avaliação se eles aprenderam ou não. Tá? E entender que determinadas coisas, por exemplo, num curso, é admissível que você tenha 30% de que não aprenda. Entre evasão, ficou doente, 1000 razões. Então, você vai querer, no mínimo, 70% aprenda. Menos de 70% não é aceito e vai ter briga, tá? Porque aí eu vou querer meu dinheiro de volta. Gente, é muito simples. Eu sempre falo que indicador é muito combinado, não sai caro. Você vai encomendar uma estante para alguém, o indicador de quantidade é a metragem dessa estante, é quantos. E o indicador de qualidade é que madeira você vai usar, qual é o acabamento que vai ter, então tudo isso. E quem avalia isso não é quem fez, é quem você que deu dinheiro, é você que vai ver. Então eu tenho que começar a entender que tudo tem indicador de quantidade e qualidade, tá? E aí você vai fazer, indicador é uma coisa muito simples, gente. Porque tem a lista dos indicadores de fulano, de ciclano. Gente, não existe lista de indicador. Qual é o seu objetivo? Tá? Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar em São Paulo. Ótimo, indicador é saber se você chegou em São Paulo. Qual é o indicador de qualidade? Quanto tempo você levou? Se você chegou lá confortavelmente, você foi de quê? Você foi a pé, foi de jegue, sabe? Tem uma série de coisas aí que você vai medir, sabe? Diga, Michel. O Danilo vai dar nota ruim para como ele chegou lá em São Luís, né? Demorou uma viagem de 3 horas, 2 horas e meia, ele demorou um dia inteiro para chegar em São Luís, quer dizer. Mas obrigado pelas tuas dicas, porque é muito parecido também com o que eu falo. Eu falo, dá para medir tudo. Eu vou dar um exemplo até um pouco mais difícil ou mais fácil. Quer dizer, quando a gente vai quando a gente ia no restaurante Aquilo, né? No Rio é restaurante Aquilo, em São Paulo restaurante Por Quilo, né? O dono do restaurante lá, quantidade, quantos quilos de arroz eu vou ter, quantos quilos de carne eu vou preparar, porque ele já tem um histórico, né? Dá ter no final aquelas bolinhas, né? Azul, verde, amarela, vermelha, se a gente gostou da comida, se o preço, na verdade, preço versus qualidade estava coerente, também é a mesma coisa, né? E aí o pessoal fica inventando coisas super sofisticadas que realmente não precisa. Até para indicadores mais, em cursos, entre aspas, mais. Mas eu trabalho, por exemplo, com pessoas com deficiência. Eu sei que o Falcão já teve várias atuações nessa área de deficiência, onde o resultado é maior autonomia da pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Mas a gente mede autonomia também, certo, Falcão? É um pouco mais complicado, mas a gente mede. Está conseguindo, vai no banheiro sozinho, come sozinho, se veste sozinho e outras perguntas mais, dependendo.
e consegue medir como que estava a autonomia dele no começo do projeto e mede um ano depois se ele aumentou essas atuações de autonomia. Então, realmente, acho que você foi na linha certa. Não adianta, não precisa ser uma loucura, né? Uma coisa simples. Diga mais alguma pergunta. Eu acho que as dificuldades começam, Michel, quando as pessoas tentam fazer indicadores para objetivos que não são objetivos, que são subjetivos. Aí, quando você começa a querer medir indicador de felicidade, que eu sou muito crítico, porque, gente, se você chegasse na minha escola e dissesse que só ia ter futebol, eu ia ser o aluno mais feliz da vida. Mas isso é bom? Será que seria bom a minha felicidade toda de não ter aula, só ter futebol? Gente, não é por aí, sabe? E alguns indicadores de coisas subjetivas, tudo você pode medir, até os subjetivos. Só que os subjetivos só você pode medir, porque ela é uma ação diária. Você tem que estar lá todo dia. O financiador, que vem de fora, que vai uma vez por mês, a cada 3 meses, ele não tem como medir. Eu brinco muito, eu gosto muito do Tião Rocha, lá de Minas, para mim um gênio, é um dos meus ídolos, e eu brincava que ele tinha criado o indicador Tião Rocha de autoestima. Por quê? Quando ele percebeu que a menina ia para a escola sem tomar banho, descabelada, com vestido rasgado, que a autoestima dela estava baixa. E eles começaram a acompanhar isso. Aí ela está nessa condição, vamos lá ver se é realmente autoestima ou está faltando água na casa dela. Então, tinha uma série de coisas que você vai ver. Mas isso é do dia a dia. Então, você pode usar as coisas subjetivas no dia a dia, use, vai ser importante para você. Mas para trabalhar com alguém fora, você não pode ter nada subjetivo. Tem que ser tudo muito objetivo. A gente não põe dinheiro em nada subjetivo. Tá? A gente põe sempre em coisas bem objetivas. Não te ouço, Michel. Obrigado, Falcão. O Danilo Júnior fez uma provocação comigo, porque a gente estava semana... vou de novo. Eu, semana passada, estava conversando com o Danilo Jungers sobre o que é estratégia, o que é tática e o que é ferramenta. E eu falo, na minha dissertação de mestrado e depois na consultoria, a gente fala de 16 estratégias. E o Danilo brinca que ele tem... E a gente discutiu algumas que ele não tinha. Ele aumentou o que ele chama hoje para 32 estratégias. Eu dei algumas dicas que não estavam na tabela dele e ele deu umas dicas para a minha tabela também. A minha tabela... Então, essa troca de consultores, pessoal, quem está nos ouvindo, nós todos somos encontráveis na internet. Então, chegar lá, vai ter o telefone, e-mail do Falcão, Michel Feller chega em mim, Danilo chega no Danilo. Quem vocês quiserem acessar, e a gente atende, a gente responde, não é só pagando, depois pode contratar e a gente vai dar um outro atendimento. Mas então uma brincadeirinha, e o importante é ter o importante é não pôr todos os ovos na mesma cesta. Se é estratégia, se é tática, sinal, o nome tech, isso é uma questão mais nossa de como construir esta forma de captação de recursos. Para os leigos, são maneiras diferentes de a gente buscar recursos da sociedade. Fundação, pessoa, empresa, nacional, internacional, governo, todo esse povo aí, cada um a gente acessa de outra maneira, só para dar essa discussão aqui. Michel, deixa eu dar um exemplo. Pergunta. Deixa eu dar... Michel, vai lá. Deixa eu dar um exemplo futebolístico. Tá? Ferramenta é o que você vai usar. Técnica é você dominar a ferramenta. E estratégia é quando você vai usar que técnica. Falando de futebol, eu me divirto, porque a ferramenta vai ser bola. A técnica é o domínio que você tem dessa bola. A estratégia é, eu vou bater uma falta. Como é que eu vou bater? Que estratégia que eu vou usar? Eu vou dar de curva pela esquerda, vou dar de curva pela direita, vou bater direto, vou bater fraco, vou bater forte. Então, tudo isso são estratégias que você vai usar. Então, estratégia é quando você vai usar que tipo de técnica. E isso vai estar em função, sabe, das coisas. O americano... Diga. No futebol americano,
mais realçado ainda a estratégia e a tática, né? Muito Sim. mais minucioso isso. Verdade. Mirelle, sim, pode entrar em contato comigo, tá? Pelo e-mail. O e-mail é rifalcão@gmail.com ou pelo Facebook, você me acha fácil, tá? Será um prazer Fácil. te ajudar com o teu projeto. Exemplo de Todos somos indicador, acháveis. viu? Não, deixa eu. Vai lá, vai lá. Adriana, queria um exemplo de indicador numérico para projetos de campanha publicitária de conscientização de saúde. Então vamos lá. Adriana, você tem de quantidade, você está se propondo a fazer quantos anúncios? Eu vou fazer 10 anúncios no rádio, 20 na TV, vou botar outdoor, tudo isto é indicador de quantidade, tá? Que você vai estar lá. Quanto de qualidade é que sempre você vai ter que fazer uma pesquisa. Essa campanha é para quê? Qual é o objetivo da campanha? Tá? E aí você vai ter que fazer pesquisa para saber se o objetivo da campanha foi alcançado. Eu tenho um exemplo triste, bom e triste ao mesmo tempo, que eu estava coordenando o projeto do PNUD junto com o DST-AIDS, né, no Ministério da Saúde, e foi feita uma campanha para a prevenção de AIDS, e após a campanha aumentou o número de pessoas soropositivas. Isso quer dizer que a campanha foi ruim? Não, a campanha foi boa, é que antes não eram... ninguém morre de HIV, né? Você morre das doenças que o HIV permite que você pegue. Então, foi muito bom porque as pessoas esclareceram as pessoas, a campanha foi boa, esclarecer as pessoas e as pessoas começaram a colocar que ele morreu de HIV, porque na época era um estigma muito grande. Então, até para analisar a campanha, a gente tem que entender isso. Às vezes os números não vão refletir o que você estava esperando com a campanha. Tá? A gente nunca estava esperando lógico, a gente queria que a campanha tivesse diminuído o número de soropositivos, mas a gente sabia que não é uma campanha que vai resolver, e até porque a campanha era genérica e tinha mil outros problemas. Tá? Diga. Então a doutora Adriana fala do focus group, que pode ser uma maneira de você, em vez de você fazer uma pesquisa toda a população, você faz uma amostragem e por focus group você vai ver se aquela campanha teve impacto ou não. Né? É uma maneira relativamente mais barata de fazer esse tipo Sim. de pesquisa. O que é só o fundamental. Algumas perguntas. O fundamental é que você use o focus group no início e no fim, né? O mesmo. Você trabalha com o grupo no início e no fim. Isso é importante. Às vezes, isso é muito importante, né? As pessoas acham que indicador se mede no final. Você tem que ter o grupo de controle no início para saber se houve uma melhora de entendimento da causa, né? Isso é muito, muito bem colocado. Flávia chegou tarde, a gente já falou de pessoa física, Flávia, mas eu falei de a diferença de custo e investimento. A Mirelle pergunta o que mudou na Lei Rouanet. Praticamente nada mudou na Lei Rouanet, está funcionando normalmente. A única grande mudança é que agora existe um limite de R$1 milhão por projeto, quase não altera a maioria dos projetos. E tinha mais uma pergunta sobre se a fundação pode ser também dona de uma organização sem fins lucrativos. Teoricamente sim, mas vai depender do conselho curador. O conselho curador pode falar, não, nós não queremos ser dono, não queremos ter ação de nenhuma empresa. Tem mais... Depende do seu estatuto, o que o seu estatuto diz. Se o seu estatuto permitir, não existe problema legal que te impeça. Tá? Legal, mas esse representante do Ministério Público pode achar que isso está desvirtuando. Você tem uma pecinha mais aí para atrapalhar. Que numa associação sem fins lucrativos, a diretoria aprova e acabou, e é muito mais simples. Então, só para... E já estamos chegando no final, estamos nos 10 minutos, estamos nos últimos 10 minutos, demos montado aí, mas eu acho que essa coisa dos indicadores realmente é o que o pessoal veio buscar hoje, e acho que... Então, né, e o que a gente vai mostrar para os nossos patrocinadores, para a sociedade? Como que a gente... Tudo bem, a gente levantou, fizemos
pesquisas no começo do projeto, como estava nosso público-alvo, tem no meio, tem no final. O que a gente mostra para o financiador e para a sociedade e como mostrar isso? Eu adoro usar um exemplo que a gente está acostumado a ver e que eles são ótimos nisso e continuam fazendo isso porque funciona. É justamente a propaganda do cursinho vestibular. Propaganda do cursinho pré-vestibular não fala quantos alunos se matricularam, quantos eram homens, quantos eram mulheres, quantos eram negros, amarelos, vermelhos, não fala nada disso. Ele simplesmente diz quantos passaram. Esse é o indicador de resultado deles, esse é o indicador de impacto deles, e é isso que a gente quer ouvir. Eles colocam isso porque é isso que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir outra coisa. Eu quero saber quantos passaram. Eles aproveitam para dizer que eles são muito bons, dizem quantos primeiros lugares. Mas nem isso eu não estou interessado. Eu não sou nerd, eu não vou tirar primeiro lugar. Eu quero saber quem fez o que não é nerd passar. Então, e eles colocam lá 80% de aprovação aqui, 80% de aprovação lá. E é isso que interessa. Gente, é isso que a gente tem que colocar. Os indicadores são as coisas que mais fascinam todo mundo. O público em geral, tá? E o financiador, porque com os indicadores eu posso controlar, eu posso gerenciar o que você está fazendo, eu posso confirmar se o que a gente combinou está sendo cumprido ou não. Então, o indicador é fundamental. Sem indicador, eu não vou entrar nesse projeto, porque eu não tenho como acompanhar esse projeto. Eu não sei se você vai me entregar, e se você não me entregar, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho como medir. Então, indicador é fundamental para você conseguir esse financiador, tá? E para você se apresentar para a sociedade, porque vai mostrar você como uma pessoa de sucesso. 840 mil instituições no terceiro setor, o que é um absurdo. Não tem espaço para metade disso. Então, o grande diferencial de você, instituição, para as outras instituições, é o sucesso que você alcança. E o sucesso que vai mostrar são os indicadores. O que me deixa mais triste é a instituição que tem indicador, mas não acompanha. O indicador de impacto é o que acontece depois que você atendeu o beneficiário. Tá? O indicador de resultado é enquanto você está com o beneficiário, mas o de impacto é depois que você atendeu ele, o que mudou na vida dele. Tá? Na PAI tem aquela escala, né, que a gente estava falando de nível 1, nível 2, nível 3, e aí é nível 3 de autonomia. E você cria, ele entrou lá, ele não comia sozinho, agora ele já come. Gente, isso é sensacional. Não, é bobo para você que não tem um filho com alguma deficiência, sabe? Porque se tivesse filho, você não imagina o alívio que isso te dá. Então é isso que você tem que dizer, olha, se você, né, eu te entrego isso, sabe? Então isso é fundamental. E o que a gente estava falando, que o Michel acabou de levantar. Gente, projeto, sabe? É um planejamento, e planejamento tem que responder a 3 perguntas. Onde estou, aonde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Então, eu tenho que saber onde estou, para saber o que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar. Se eu não sei onde estou, gente, não tem como, sabe? Ah, Michel, onde é que você está morando? Ah, eu estou morando em Janópolis. Legal. Como é que eu chego aí? Aí você vai perguntar onde é que você está. Eu falo, não sei. O que você vai dizer para mim? Nada. Vai descobrir onde você está para dizer para você se você vira para a direita ou para a esquerda. Então, é fundamental você levantar a situação atual, que nada mais é do que você identificar o problema, sabe? E bem fundamentado. Maravilha, maravilha, Falcão. Vários agradecimentos aqui para você, meus também. Muito, muito, muito obrigado pelas dicas e experiências, né, que a gente vai realmente coletando ao longo da vida. Mas acho que falamos o essencial, né? Tudo é mensurável, né? Sei lá, você deu o exemplo do cursinho, a gente pode falar também se é de saúde, quantas vidas foram salvas, quando diagnósticos precoces foram identificados, que no final o diagnóstico precoce a gente sabe também que é uma vida salva. São números, mas são números com qualidade, né? Não é um número de atendimentos. É importante dizer quantas pessoas foram atendidas, ok, mas como se disse, a sociedade não quer saber disso. Isso não diz nada, né? Não diz nada.
Agora, né, quantas mortes tiveram numa estrada, aí a gente começa a dar qualidade aos números e acho que isso é muito importante. Michel, eu sempre então, brinco valeu dizendo, mesmo. Eu sempre brinco dizendo que eu realizei 10 neurocirurgias ontem. Realizei 10 neurocirurgias. Só que como eu sou economista, eu matei todo mundo. Então não adianta você dizer que deu tantas pessoas. O que me interessa é qual foi o resultado desse atendimento, sabe? Não resolve. Quantas não resolve? Michel, é sempre um prazer Excelente conversar para a gente fechar. Obrigado. Excelente dica. E faço a propaganda daqui 15 dias com a Marcela. E o legal é que ela vai mostrar essa diversidade. Ela capta com projetos, ela capta pessoas, empresas, ela tem venda de produtos. E aí vai ser um papo gostoso. A gente vai discutir um caso, não só teórico aqui, como dois consultores batendo papo. A gente vai falar um pouco dessa prática diária da captação de recursos. Eu acho que é legal. Como a gente já teve da Fundação Alphaville na semana passada, daqui 15 dias temos mais um caso prático. Obrigado a todos, obrigado Falcão Bey, se Deus quiser, em breve vamos tomar um vinho juntos, Rose e Elka com a gente, se Deus quiser, espero que não demore muito. Obrigado, gente. Valeu. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Sandra, Silvia, Danilo. Danilo me levou para o Laramara. A primeira vez que fui lá foi junto com o Danilo. E Flavinha, eu tenho que ligar para ela para dar os parabéns. Gente, tchau. Manda um beijo para ela. Você está atrasado nos parabéns da Flávia. Você está atrasado. Não, eu já mandei. Eu não mandei ao vivo ainda. Tchau.